Kyotaro é aquele emo perdedor que viu muito anime suspeito e agora vive imaginando coisas com suas coleguinhas, principalmente na gata mais popular da escola. Mas parece que os deuses dos animes amam esse cara, e a gata se apaixona por ele e até topa brincar com a salsicha emo dele. Mas antes dessa loucura toda rolar, Kyotaro nos presenteia com um POV completo do que passa na cabeça do garoto quietinho da sala, enquanto ele planeja mandar a galera toda pra fazer companhia pros personagens de anime no além. Aí ele bota os olhos na Ana, que ele tá doido pra transformar em assombração, e passa as noites sonhando com o corpinho gelado e durinho dela. O que faz o amiguinho das calças dele acordar violentamente. Tentando escapar da zoeira da sala, nosso protagonista vai se refugiar na biblioteca, mas adivinha quem ele encontra? A Ana devorando comida como se fosse uma condenada fazendo a última refeição antes da cadeira elétrica. Kyotaro quase tem um treco. Quando ele chega mais perto, ela solta uma frase qualquer, e ele simplesmente concorda no automático, sem ter captado nada do que ela falou. Depois disso, se enfia atrás de uma estante para ficar observando a menina destruindo uma quantidade industrial de snacks que daria para sustentar uma vila inteira por um mês. Enquanto ele trama algum jeito de mandar ela bater as botas, percebe que ela tá montando um trabalho de história e que esqueceu o estilete para cortar o papelão. Ele pensa em emprestar o dele, mas fica naquela. Será que ela vai me achar mais perturbado que o Hisoka por andar com uma lâmina na mochila? Quando vê ela tentando rasgar o papel na força bruta tipo Gojo destruindo tudo, Kyotaro pula da tocaia para ajudar e oferece o estilete. Pra chocante surpresa dele, Ana agradece de boa e ele volta correndo pro esconderijo, aliviado por não ter passado vergonha. Minutos depois, o sinal bate e Ana sai voada, com o estilete dele no estojo. Ele dispara atrás dela feito foguete, mas nisso ela cruza com uma amiga que mete o pau nela por comer que nem um lutador de sumô. Logo em seguida, ela corre até ele e oferece um pacote de salgadinho. Mas bem quando ele vai pegar, a menina aplica um golpe de mestre do desrespeito, devora o resto dos salgadinhos na frente dele e entrega só o pacote vazio pra ele jogar no lixo. E vaza, deixando ele ali, puto da vida por não ter avançado nada no plano de eliminá-la. No outro dia, quando Kyotaro pisa na escola, percebe que o estilete ainda não voltou pro dono. Vai pra sala e... Ué, tá lá em cima da mesa dele. Sentindo que o negócio tá quentinho ainda, ele ativa o modo Sherlock Holmes e imagina: será que ela segurou o estilete o caminho inteiro até aqui pra não esquecer? Mas o mais impressionante, como diabos ela sabe onde ele senta? Enquanto isso, o professor de estudos sociais anuncia que chegou a hora de apresentar os trabalhos em grupo. Ana percebe que o projeto dela tá irreconhecível e Moeko conta que refez a parada todinha porque tava parecendo arte de jardim de infância. Ainda mais com aquela mancha de chocolate que ela usou no lugar de canetinha. Isso deixa Kyotaro fervendo, porque ele sabe que Ana ralou pra caramba naquele trabalho. Mas vê que, estranhamente, ela tá de boa com a situação. Quando a colega de Ana começa a apresentação, Kyotaro percebe que ela tava prestes a explodir por dentro. E ver Moeko lá na frente toda felizinha apresentando o projeto deixa ele irado. Logo depois, é a vez do grupo dele. E no meio da apresentação, ele flagra Ana virando uma fonte humana no fundão da sala, fazendo ele sacar que talvez aquele projeto significasse bem mais pra ela do que ele imaginou. Do nada, alguém ouve barulho de helicópteros passando pela janela e todo mundo vira a cabeça na direção de Ana. Pra salvar ela de passar vergonha chorando na frente de geral, ele pega o estilete e rasga o próprio projeto. A sala fica em choque total, e os parceiros de grupo partem pra cima dele. Mais tarde, Kyotaro vai pra biblioteca tentar ficar de boa sozinho, mas encontra Ana de novo. Só que dessa vez, Honoka aparece logo depois e começa a falar sobre fazer dieta pra deixar de ser confundida com um planeta. Ana diz que tá na mesma vibe, o que é hilário considerando que ela tá mastigando porcaria igual uma máquina. Enquanto as duas conversam, Kenta se junta ao papo, e Kyotaro fica pensando se o cara vai ter coragem de chamar Honoka pra sair. Durante a conversa, Kenta solta com toda a paixão do mundo que curte minas mais encorpadas que um sundae triplo. E isso faz Kyotaro querer enfiar a cabeça num buraco de tanta vergonha alheia. Sem querer, ele acaba chamando atenção pra si mesmo. Ana, esperta, faz sinal pra ele fingir que é um gato, coisa que ele faz do jeito mais patético possível. Isso força Ana a ir lá nos fundos ensinar ele a fazer miados convincentes, e a galera cai na história, achando que tem uns gatos prestes a trocar porrada. Logo depois, Honoka e Kenta saem da biblioteca, e Ana sai do esconderijo junto com Kyotaro, dizendo que tá feliz que o plano deu certo antes de ir embora. No dia seguinte, indo pra escola, Kyotaro vê Ana conversando com Haruya e já fica pensando se o cara é namorado dela, o que deixa ele irritado. Ele fica de tocaia escutando a conversa, e apesar dela não parecer muito interessada no começo, os dois acabam se entrosando conforme o papo desenrola. Dali a pouco, Haruya pede pra adicionar ela no contato, mas dá pra ver que ela não tá confortável com a ideia. De repente, ele agarra o braço dela, assustando a menina. Mesmo vendo essa cena, Kyotaro não quer admitir que se importa com a situação de Ana, porque se acha uma pessoa problemática demais, mas do nada, resolve usar a bicicleta como bola de demolição pra separar os dois, e o negócio vai parar na água. Nisso, Moeko conta pra Ana o que rolou,
e ela pergunta pro Kyutaro por que ele fez aquilo. Ele solta uma piadinha qualquer e Ana ri alto demais, tipo hiena, dizendo que ele é engraçado pra caramba. No dia seguinte, enquanto Kyutaro faz cosplay de câmera espiã, ele reflete sobre como a biblioteca é tipo a expansão de domínio dele e como não quer ninguém invadindo. Ao mesmo tempo, repara que Ana tá se preparando pra fazer um lanche, e ela sai correndo buscar água. Depois de um tempo, ele percebe que ela tá tendo dificuldade pra pegar água pro lanchinho, porque fica derramando tudo no chão enquanto corre de volta, e tá sujando o piso inteiro. Kyutaro limpa a bagunça, e Ana logo encontra ele dizendo que ia limpar depois. Ela percebe que só sobram 3 minutos de intervalo e dispara pra pegar a água, e ele saca que o QI dela é de um dígito só, porque ela continua fazendo a mesma coisa errada. Pra ajudar, ele vira o Usain Bolt raiz, correndo até a sala de economia doméstica pra pegar um copo pra ela. Mas quando volta, encontra Ana já devorando o lanche direto na torneira, fazendo a ajuda dele ser mais inútil que a Sakura. Tentando salvar a dignidade, ele decide beber água do copo. E Ana zoa ele por isso. De repente, ela entrega o lixo dela pra ele e diz que pode ficar, fazendo ele se perguntar se gosta de ser tratado como lixeira, já que ficou meio animado com isso. Mais tarde na aula, enquanto Kyutaro trama o plano de eliminar Ana, ela tá se debatendo com o calor. E isso ativa Moeko, que decide ajudar ela. Enquanto Ana e as outras ficam se abanando, Kyutaro fica pensando por que Ana gosta de comer sozinha se tem tantos amigos. E começa a paranoia. Será que Ana tá planejando transformar ele em defunto na biblioteca? Enquanto isso, Ana pede a camisa de alguém porque tá encharcada de suor. E Honoka ouve Shou comentando que o suor tá dando visão de raio-x pra ver através das camisas. Isso dá uma ideia pro Kyutaro de dar uma espiada na Ana, mas antes que ele consiga chegar perto, Kyutaro derruba o estilete no chão pra chamar a atenção do Shou, enquanto as garotas saem da sala em busca de um ar-condicionado livre. Sentindo alívio que o plano funcionou, ele sai da classe e repara na melhor amiga de Ana, que ele gosta de chamar mentalmente de namorada dela, e observa como Chihiro nunca reclama quando Ana enche o saco dela. Mais tarde, na biblioteca, ele encontra Ana lá, e enquanto fica delirando sobre como ela descobriu o plano dele, ela pede emprestado o leque dele. Depois de cheirar o negócio, ela diz que é daqueles leques que tem cheiro maravilhoso, e manda que Kyutaro sentir também. Quando ele se aproxima para cheirar o leque, percebe que Ana tá usando roupa de natação por baixo do uniforme. Nesse momento, Ana recebe uma ligação de Chihiro e fica apavorada na hora, se escondendo debaixo da mesa. Ela pede para ele sentar rápido, o que deixa ele confuso, e imediatamente ele senta. Chihiro entra furiosa na sala, perguntando pro Kyutaro onde Ana tá. Sabendo que ela tá brava com Ana, ele diz que não sabe onde ela tá, enquanto tenta esconder a cobra nas calças. E ela deduz que Ana tá escondida debaixo da mesa, então decide sentar junto com Kyutaro na mesa, o que deixa ele bem incomodado. Quando Kyutaro oferece um lanche pra ela, Chihiro recusa porque tem alergia a porcarias industrializadas, e explica que Ana normalmente come sozinha pra não dar gatilho na alergia dela. Ela também conta como tem inveja da personalidade e aparência de Ana, jogando uma isca pra Ana ao elogiar ela, dizendo que poderia ser modelo. Isso faz Ana se revelar e confirmar as alegações de Chihiro, de que ela adora ouvir elogios. Logo depois, Ana sai nas costas de Chihiro, enquanto Kyutaro corre pro banheiro domar o dragão dele. Meses depois, terminadas as férias de verão, os alunos se preparam para o festival cultural que vem aí, e a turma do Kyutaro fica responsável pela casa mal assombrada. Enquanto Kyutaro pensa num jeito de dar o cano no trabalho, Ana de repente vem falar com ele perguntando se pode ajudar com as decorações, já que ele mandou bem no design da apresentação dele. Depois que ele aceita meio sem jeito, Kyutaro ajuda Honoka dando dicas de como deixar o design mais assustador, mas fica distraído com os canhões gêmeos massivos dela. De repente, Ana pula do nada e assusta Kyutaro, enquanto Chihiro diz que ela não tá assustadora o suficiente. Quando Honoka termina, ela comenta que tem inveja do corpão de Ana e sai pra esvaziar o balde. Nesse momento, Ana repara num desenho de lápide com o sobrenome da família dela escrito, o que deixa ela chateada, e Kyutaro fica pensando se Honoka escreveu aquilo porque tem alguma treta com Ana. Sem perder tempo, Shou agarra Kyutaro e pergunta se foi ele quem escreveu. Para evitar um conflito entre as duas garotas, Kyutaro assume a culpa, e Shou ameaça meter porrada nele para impressionar Ana. Mas felizmente, Honoka chega a tempo de avisar a classe que foi ela quem escreveu, e pede desculpas antes de apagar os nomes. Enquanto Kyutaro ajuda Honoka a apagar, Ana se aproxima dele e pede desculpas, enquanto Chihiro manda ela vir treinar a atuação de casa mal assombrada. Para deixar o design mais realista, Kyutaro escreve o nome da família dele na lápide e vai até uma das pias lavar as mãos. Enquanto tá lá, fica pensando no que Ana quis dizer com o pedido de desculpas. E de repente, Ana aparece do nada, assustando ele, e pergunta se ficaria mais assustadora se tivesse sangue. Ela começa a brincar com a tinta, e Kyutaro mostra como fazer a tinta parecer mais com sangue de verdade. E quase espirra com a cabeça nas calças quando ela se inclina mais perto dele, fazendo ele sair correndo. Alguns dias depois, o festival cultural começa.
E bem quando Kyutaro planeja se esconder de todas as atividades, ele vê Haruya convidando Ana e as amigas para andarem pelo festival com ele, o que faz Kyutaro entrar em pânico. Apesar de ter treta com Haruya, ele reconhece que o cara não é tão ruim assim, já que ajudou a tirar a bike dele do rio. Enquanto segue eles, Kyutaro encontra Ana, e ela sugere que vejam uma das exposições que destaca a cidade deles. Os dois entram na sala e encontram um mapa no chão. Nisso, Ana localiza a casa dela no mapa, e Kyutaro descobre que mora perto dela, o que deixa ele nervoso pra caramba. Depois disso, ele pergunta se pode tirar uma foto, e Ana pega o celular dele pra tirarem uma selfie. Isso deixa ele confuso, já que ele queria tirar foto do mapa, mas aceita a vitória, considerando que essa pode ser a última chance do virgem tirar foto com uma gata. No dia seguinte na escola, Kyutaro visita a enfermaria porque estava com dor de cabeça durante a maratona da escola, e vê um par de tênis com Yamada escrito, o que faz ele surtar. Mas imagina que deve ser de outra Yamada da turma mais velha, até que fica chocado ao ver Ana deitada na cama do lado. Enquanto fica encarando ela, fantasiando sobre as diferentes posições de yoga que poderiam fazer juntos, ela percebe ele olhando. Mas ela diz que tudo bem ele ficar olhando, já que ele não é um estranho. Durante a conversa, ele descobre que Ana veio à enfermaria porque tá com problemas de estômago, e ele explica que tá com dor de cabeça. Então a dispensa humana de doces puxa uma tonelada de balas do bolso e entrega uma pílula pra dor dele. Ele procura um copo pra tomar o remédio e percebe que Ana usou aquele copo antes, o que deixa ele nervoso. Mas se convence de que não tem escolha e luta pra engolir o comprimido, mas acaba forçando quando Ana assusta ele. Quando Ana sai pra aula, Kyutaro percebe que ela esqueceu a roupa de ginástica e luta contra os demônios internos que mandam ele fazer umas sacanagens com aquilo. Nisso, a enfermeira volta, fica irritada que Ana deixou bala espalhada por todo lado e joga as roupas de Ana em cima do Kyutaro, mandando ele devolver pra ela. Ele aceita o presente dos céus e testa se tem fetiche por cheiros. Depois disso, Kyutaro tenta devolver as roupas de Ana e vê ela correndo de volta pra enfermaria pra resgatar os doces dela. Mais tarde, Kyutaro volta pra sala continuar trabalhando no romance dele e ouve Shou sugerindo que joguem um jogo, perguntando pras garotas se elas têm sessões solo de DJ tarde da noite, o que deixa Kyutaro com gatilho. Imediatamente, ele se aproxima das garotas e elas dão um olhar gelado pra ele. Então ele muda de tática, pedindo pra ver quão curtas são as unhas delas, e assume que todas fazem carinho no feijãozinho, já que as unhas tão curtinhas. Logo depois, Shou entrega uma carta pro Kyutaro dar pra Ana, que ele imagina conter uma mensagem safada. E como não quer se meter em encrenca com as garotas, ele entrega pra Ana o desenho da protagonista feminina dele, em vez da carta. Kyutaro sai da sala pra olhar a carta do Shou e descobre que ele só queria o contato de Ana. Depois disso, volta pra classe e ouve Shou inventando um novo plano safado pros garotas, sugerindo que estendam os punhos, e dependendo de como as garotas posicionam as mãos em volta dele, mostra o quão safada ela é na cama. Eles procedem com o esquema, mas as garotas sacam a parada e evitam interagir diretamente com o punho dele. Mesmo assim, eles ainda desenvolvem teorias sobre as posições favoritas de yoga delas. Depois disso, Kyutaro volta pra biblioteca e questiona o teste de personalidade adulta do Shou. Nisso, Ana entra na sala e percebe que alguém comeu os salgadinhos dela, então agarra a mão do Kyutaro e percebe que não foi ele. Por outro lado, Kyutaro fica chocado com o gesto de Ana, porque de acordo com o teste, significa que ela gosta de dominar durante as batalhas noturnas, o que ativa a cenoura natural dele. Mais tarde, no treino de basquete, Kyutaro percebe que tá se desviando do objetivo original de neutralizar Ana e não consegue entender os sentimentos estranhos que tem por ela, já que as ações dele não batem com as intenções. Enquanto tá perdido nos pensamentos, vê Ana olhando pra ele de longe, e isso faz ela levar uma bolada de basquete. Mesmo ela se levantando de boa, o técnico manda Ana pra enfermaria, e os instintos de gado do Kyutaro ativam enquanto ele segue atrás deles. Enquanto se esgueira pra dentro da enfermaria, Chihiro decide buscar as coisas dela na quadra. Então Kyutaro se esconde debaixo da cama e ouve a conversa, enquanto Ana liga pra mãe chorando, porque o ensaio fotográfico que tem no dia seguinte foi pro espaço. Nisso, Ana derruba a carteira, e Kyutaro percebe que Ana guardou o desenho dele lá dentro. Isso faz Kyutaro relembrar todos os encontros com Ana e sacar que quer fazer a dança proibida com ela. Depois disso, Kyutaro volta pra sala e ouve Shou mostrando pros amigos que tem amostras dos lenços ensanguentados de Ana. Isso deixa ele furioso, mas antes que possa reagir, percebe que tem manchas de sangue na própria camisa e isso faz ele recuar. No dia seguinte, Ana aparece com um curativo no nariz e todo mundo que encontra ela pergunta o que aconteceu, transformando ela num disco quebrado, repetindo que levou uma bolada de basquete. Para resolver isso, Chihiro escreve o motivo do acidente no curativo dela, e Ana conta pros amigos que estava preocupada que o nariz ficasse torto para sempre. Além disso, acha que a empresária e os pais ficariam desapontados com ela, o que deixa ela triste. Depois disso, Kyutaro encontra Ana chorando na escada da escola e percebe que ela ficou sem lenços. Então, Kyutaro volta para a biblioteca e deixa lenços suficientes para mumificar uma cidade inteira em cima das mesas para Ana.
Depois se esconde atrás da estante e fica observando Ana usando os lenços enquanto come salgadinhos, feliz que ela voltou ao normal. Alguns dias depois, Kyutaro questiona o que significa gostar de alguém enquanto vai pra escola. E tenta negar o fato de que tá afim de Ana, dizendo que é mais um tipo de não odeio ela de gostar. Então conclui que amor é só uma doença mental que leva a decisões ruins e decide ser o rei dos solteiros. Mais tarde, durante o almoço, ele percebe Serena encarando Ana e vê que Ana tá guardando uma caixinha de leite. Então, ele imagina que ela quer alimentar uns cachorrinhos perdidos. Mas descobre que ela pretende fazer uma nova refeição com aquilo, o que deixa ele irritado, já que ela poderia simplesmente pegar um lanche simples que não precisa de alquimia para preparar. Quando ela tenta despejar o lanche na caixinha de leite, ele pula do esconderijo para impedir e diz para Ana pegar uma tigela no laboratório de economia doméstica. Ela então trata ele como cachorro, mandando ele buscar, e o gado se move mais rápido que o mate 10 para fazer isso. Mas Ana explica que estava brincando. Enquanto vão buscar uma tigela, Honoka diz pra Ana que percebeu que ela adora comer lanches que tem que preparar. E ela responde que tá numa vibe de cozinhar, o que faz ele perceber que ela não conhece o significado de inteligência, já que acha que misturar lanches é cozinhar. Os dois descobrem que a sala de economia doméstica tá trancada, então ele sugere usar o laboratório de ciências. E depois que se infiltram no laboratório, ele começa a preparar o lanche como se estivesse montando uma bomba atômica. Depois disso, ele entrega uma amostra para ela provar, e ela usa a mão dele como colher para experimentar, o que faz ele corar. Enquanto ela engole o lanche, um professor tropeça neles, e isso assusta ela, fazendo ela derramar a gosma toda em cima dela mesma, o que dá uma impressão errada pro professor do que tá acontecendo. Como castigo, são colocados de castigo para limpar, e enquanto cumprem a pena, Serena se aproxima de Ana para falar com ela, mas isso faz ela derrubar o pano pela janela. Ela vai lá fora com Chihiro para pegar, enquanto Kana manda ela parar de adiar o pedido de desculpas para Ana por ter acertado ela com a bola, e isso faz Serena surtar. Mais tarde, na biblioteca, Kyutaro vê Serena olhando para Ana enquanto ela come e deduz que ela tá tentando achar o momento certo para pedir desculpas. Então decide dar espaço pros duas, mas Ana de repente para ele para mostrar uns filtros que achou engraçados e pede para tirar fotos com ela. Mas Kyutaro recusa porque não quer atrapalhar Serena. Ele sai correndo da biblioteca e Kana agarra ele para espionarem as duas juntos. Nisso, Ana pede para Serena tirar uma foto com ela, e ela aceita sem pensar duas vezes. Depois, Ana comenta que faria caras mais engraçadas se o nariz não tivesse machucado. E isso faz Serena se sentir culpada, então ela pede desculpas por jogar a bola de basquete nela. Mas Ana nem sabia que foi ela, o que choca Kyutaro. E depois de garantir que não tá brava, Ana oferece dar doces para ela como sinal de paz, derrubando alguns papéis de bala no chão, e Kana aparece de repente para ajudar ela a pegar. Depois disso, Ana volta pra sala, e Kana diz pra Serena que ela estava preocupada à toa e pede desculpas por pressionar tanto. Depois da aula, enquanto Kyutaro vai pra casa, encontra Ana, que percebe que Kyutaro comprou uma bicicleta nova e pede pro Kyutaro levá-la numa loja de lanches, montando na bike dele como se quisesse ter 7 minutos no paraíso. Pra subornar ele, ela dá a tampa do lanche dela e os dois saem. Ela pergunta de qual clube da escola ele faz parte, e ele responde que é do clube de processamento de dados, enquanto ela diz que é do clube de basquete. Mas ela conta que tá pensando em sair do clube, já que não joga faz tempo e foi proibida de jogar, sugerindo que entre no clube de processamento de dados. Vendo a resposta morta dele, ela diz que ele deveria parecer animado, mas ela não sabe que ele tá quase tendo um ataque cardíaco, já que é a primeira vez do Virgem ficando tão perto de uma gata. Logo depois, Kyutaro vê uma delegacia e começa a pirar, achando que a carreira dela acabaria se fossem pegos andando de bike juntos, imaginando a família e os amigos decepcionados com ele. Antes que possa dizer pra ela descer, ela aplica umas deduções nível Sherlock Holmes e saca que ele é um beta que tem mais medo que galinha, o que provoca ele a continuar com o passeio. Eventualmente, Kyutaro leva ela até o destino, e ela recompensa ele com um lanche de verdade, o que choca ele, porque dessa vez não é lixo. Como piada, ele entrega o lixo dele pra ela, e ela ri disso, acenando tchau. No dia seguinte, o professor informa à classe que alguém denunciou que estudantes andam levando comida pra biblioteca, lembrando que não pode trazer comida lá. E o professor acredita que Ana é a responsável, o que ela nega. Sem acreditar nela, ele manda ela ir na sala dos professores depois da aula. Mas ela escapa porque ele fica ocupado demais depois da aula. No dia seguinte, enquanto Kyutaro tá descansando numa hamburgueria, preocupado que Ana não vá mais na biblioteca já que não pode comer lá, a irmã mais velha dele se junta a ele na mesa e reclama de estar presa fazendo de babá dele, mesmo sendo ela quem arrastou ele pra lá. Enquanto ele reza pra ninguém da escola ver ele lá com ela, Ana e as amigas entram de repente e sentam na mesa do lado, fazendo ele surtar. Ele canaliza o morcego interior pra espionar a conversa dela sobre darem em cima de garotos, e a irmã do Kyutaro zoa ele um pouco, resultando nele saindo pra comprar uma bebida. Enquanto pensa em como tá azarado, Ana corre pra falar com ele na fila, perguntando se a mina é irmã dele, e Kyutaro compartilha as queixas sobre a irmã. Mas Ana diz que queria ter uma irmã mais velha, e logo percebe que não tá com a carteira.
Isso faz Kyutaro perguntar por que ela entrou na fila, e ela tenta dar a desculpa de que queria muito ir no banheiro. Então Kyutaro diz que os banheiros ficam no andar de cima, o que pega ela desprevenida e ela dispara pra lá. Enquanto Kyutaro faz o pedido, percebe que ela talvez só quisesse conversar com ele. Então compra os lanches que ela disse que gostava pra dar pra ela, e encontra Ana, que zoa ele por pegar uma sobremesa que ela queria. No dia seguinte, na escola, Ana encontra Kyutaro na sala dos professores enquanto ele tá procurando ela por lá, e ela pede pra ele acompanhar ela até o professor, já que tá com medo de ir sozinha. E ele aceita. Quando entram, o professor fica surpreso de ver ele com ela, e ele explica que só tá lá pra observar. Nisso, o professor começa a descer a lenha em Ana por ter lanches na biblioteca, e Kyutaro usa só 2 neurônios pra ajudar Ana a escapar da enrascada. Quando tenta sair rapidinho, o professor para ele, e ele pensa que acabou, mas o professor diz que tá impressionado com o quão comunicativo ele ficou. Enquanto voltam pra sala, Ana apresenta pro Kyutaro 2 opções de doce, e depois que ele escolhe um, ela diz que ele é muito criança, e manda ele chamá-la pelo primeiro nome, o que faz as borboletas no estômago dele enlouquecerem. Alguns dias depois, Kyutaro fica inquieto na aula, já que é hora de participarem de uma visita ao local de trabalho, e o professor manda formar em grupos de 6 alunos com interesses parecidos. Enquanto pensa em qual grupo entrar, Shou deixa Kyutaro entrar no grupo dele, mas de repente concorda com Kenta em dissolver o grupo, já que os grupos de Honoka e Ana precisam de 2 pessoas cada, o que deixa Kyutaro com gatilho. Eles vão perguntar pra Kana se tá de boa, mas ela saca o esquema dele e faz um sorteio pra escolher entre os 4, o que deixa Kyutaro nervoso, já que quer muito ficar no mesmo grupo que Ana. Depois de discutirem, escolhem Kenta, e Ana percebe a decepção do Kyutaro. Então ela imediatamente convence as garotas a deixar ele decidir em qual grupo quer entrar. Kyutaro percebe que ele tá lutando pra dizer o que quer, então inventa a lógica de que deveria entrar no grupo da Honoka, já que todos têm notas parecidas. Enquanto dividem o grupo baseado nas notas, Kyutaro quase acaba separado de Ana. Então ele mente dizendo que é esperto que nem Light Yagami pra poder entrar no grupo dos meio neurônio, e Shou acaba entrando no grupo da Kana também. Mas Ana saca que Kyutaro mentiu pra entrar no grupo dela, e ele fica chocado que ela descobriu. Mais tarde na biblioteca, enquanto Kyutaro se esconde pra stalkar Ana, tipo cinegrafista da Nat Geo na floresta, ele vê Honoka esperando lá, e Ana logo entra pra se juntar a ela. Assim que senta, Ana convida Honoka pra comer uns lanches, mas ela diz que só quer conversar com Ana, e as duas falam sobre Kenta e o status do relacionamento de Honoka. Ouvindo isso, Kyutaro fica pasmo que Kenta tá fazendo progresso, apesar de ser um mente poluída igual Shou. E enquanto isso, Honoka diz que queria um conselho de Ana, já que acha que ela tem namorado. Em resposta, Ana diz que não tem namorado, o que impede a cabeça do Kyutaro de explodir de ansiedade. E ela fica meio ofendida com as respostas seguintes da Honoka, dizendo que não precisa ser jogadora pra treinar alguém. Ana dá uns conselhos sobre coisas que podem fazer como casal, enquanto Kyutaro curte o momento como CCTV humano vendo uma cena fofa. E Honoka acaba tirando uma selfie junto que expõe a posição do Kyutaro. Depois disso, Honoka e Ana confrontam Kyutaro, mas Honoka tá de boa com ele ouvindo tudo, já que ninguém vai saber do segredo dela, considerando que ele nem tem amigos imaginários. E isso dói um pouquinho nele. Depois da aula, Kyutaro percebe que tá chovendo, o que ele acha ser a desculpa perfeita pro cara ir pra casa com a crush debaixo do mesmo guarda-chuva. E vê que tem gente fazendo exatamente isso como ele previu. Nisso, Ana encontra ele e percebe que ele tá usando capa de chuva. Então ela pede emprestado pra ir numa loja comprar um guarda-chuva, já que diz que esqueceu de trazer o dela pra escola. Kyutaro dá a capa de chuva pra Ana e ela vai pra loja. Mas ele percebe que Ana deixou a bolsa com o cartão dentro. Então corre atrás dela e avisa que ela esqueceu o cartão. E ela estende os braços por cima do Kyutaro pra proteger ele da chuva, pedindo pra ele tirar da bolsa. Enquanto procura na bolsa, ele descobre um guarda-chuva dentro. Mas Ana diz que tá quebrado, e ele acha a carteira. Então ela manda ele colocar no bolso dela, coisa que ele luta pra fazer enquanto briga contra a cenoura das calças pra não ficar de pau duro. Depois que Ana vai embora, ele testa o guarda-chuva e descobre que tá funcionando perfeitamente, e fica com a impressão de que ela tá afim dele. Mas Ana volta com um guarda-chuva novo e um saco de lanches, fazendo ele achar que ela só queria um lanche. Nisso, ela pergunta se ele gosta ou odeia chocolate de menta, e ele diz que não liga, o que surpreende ela. E ela pede pra ele adivinhar se ela adora. Enquanto ele demora pra responder, ela diz que só quer testar o tempo de reação dele e entrega uma barra de chocolate. Quando ele olha nos olhos dela, percebe que se apaixonou tão forte que daria pra achar petróleo no fundo do buraco que a queda criou. No dia seguinte, Ana, Kyutaro e o grupo chegam na editora Aikita, e Kana ostenta o conhecimento de mangá na frente dos outros, enquanto Kyutaro fica preocupado que as coisas não vão dar certo pro grupo. Eles se apresentam na recepção e seguem alguém até um escritório cheio de trabalhadores. Enquanto olham em volta, Shou tenta achar assunto pra puxar com Ana, e parece estar falhando. Mas depois que ela vê a arte de uma colega modelo no escritório, isso dá chance pro Shou conversar com ela sobre um tópico em comum. Mas Shou não consegue reprimir os genes tarados dele, comentando sobre os dispositivos naturais de flutuação femininos. E isso acaba com as chances dele,
Depois disso, o grupo se divide, já que um grupo segue uma guia para outro lugar, deixando Chihiro, Kyutaro e Ana para trás. Alguém sai para mostrar a arte original pro grupo do show, e Kyutaro tá desesperado para ver, mas não quer deixar Ana para trás. Nisso, Ana percebe isso, então agarra a mão dele e leva ele pro grupo do Kenta, abrindo caminho para ele ver a arte. Ver isso deixa ele feliz demais, e ele solta a empolgação em voz alta, o que deixa todo mundo em choque. Depois que terminam, entram num elevador saindo, e um homem entra correndo, empurrando a galera, o que faz Ana ficar numa posição que poderia levar eles a trombarem as partes íntimas. Então Kyutaro decide fechar os olhos para resistir a qualquer tentação. Quando abre os olhos no fim do passeio, percebe que ela tá encarando a alma dele. Então ele chama ela, e isso traz ela de volta para a realidade. Indo para a estação de trem, Ana pergunta se ele lê muito mangá e ele solta uns nomes, mas Ana diz que lê mais romances de comédia, recomendando um para ele. Mas Chihiro comenta como piada que Ana não tem cérebro para entender livros assim, e Kyutaro decide ir pro banheiro enquanto Ana espera ele. Depois disso, percebe que Ana e ele foram separados do grupo e perderam o trem, o que faz eles entrarem em pânico. Kyutaro fica empolgado por estar preso sozinho com Ana, mas tenta esconder a empolgação e sugere que sentem na estação até o próximo trem chegar. Mas fica chocado ao ver Ana virando uma cachoeira humana. Pra acalmar Ana, Kyutaro compra chá com leite pra ela e diz que a culpa é dele por passar tempo demais no banheiro, o que fez eles se separarem do grupo. Enquanto conversam, ela tem um pensamento engraçado sobre ele, e o humor dela melhora. Depois de entrar no trem, Ana segura ele perto pra não se separarem de novo, e os dois discutem o relacionamento deles. Ana fica empolgada achando que Honoka logo vai ser namorada do Kenta, e diz que os melhores relacionamentos são os secretos, perguntando pro Kyutaro se ele concorda, o que deixa ele nervoso. Mais tarde, os dois se reencontram com os outros. E antes de Ana pedir desculpas por se perderem, Chihiro diz que pede desculpas por deixar Ana pra trás, já que é a líder do grupo. Na manhã seguinte, Kyutaro não parou de tagarelar sobre o que aconteceu na viagem pra família. E a irmã apontou que ele já contou a história na noite anterior, mas ele explica que contou só pra mãe e queria contar pra ela também. Nisso, ele pula pra ir pra escola e a irmã diz que ele anda se divertindo mais na escola ultimamente antes dele sair. Indo pra escola, ele percebe que as palavras da irmã eram verdade, notando que pode ser porque gosta de Ana, mas se recusa a deixar subir a cabeça, já que tem problemas de confiança. Logo depois, encontra Ana no portão da escola, e ela dá uns volumes de mangá pra ele. Depois que conversam um pouco, ela diz pro Kyutaro que vai sair mais cedo da escola naquele dia. Por isso quer dar os mangás pra ele. E o idiota é cego também, já que não percebe que ela tava esperando ele, dizendo pra ela voltar pro portão pra não perder quem ela tava esperando. Mais tarde, na biblioteca, Kyutaro imagina que Ana costuma sair mais cedo ou faltar na escola por motivos de trabalho, enquanto lê o livro de assassinato favorito dele. E Ana chega inesperadamente, notando que ela nunca tinha visto ele sentado com tanta frequência quando ela estava por perto. Vendo o livro na mão dele, ela pergunta se podem ler junto, e entram numa disputa que leva Ana a testar se os balões de ar dela conseguem envolver o rosto dele. Sentindo vergonha, Kyutaro pergunta pra Ana se ela vai estar na escola amanhã, já que agora tá ansioso pra ver ela todo dia. E embora ache que é uma pergunta estranha, ela diz feliz que com certeza vai comparecer, antes de ir embora. Mais tarde em casa, Kyutaro percebe que tá curtindo a escola enquanto lê o mangá que ela deu, e os pensamentos intrusivos vencem enquanto ele tenta descobrir em qual posição ela lê. No dia seguinte na escola, Ana corre pra encontrar Kyutaro, e Shou vê eles conversando casualmente sobre mangá. Depois, ele encontra Kyutaro e pergunta sobre a conexão próxima dele com ela, fazendo Kyutaro achar que ele quer zoar ele. Mas ele só quer saber se Ana tem namorado, já que assume que Kyutaro é próximo o suficiente dela pra ter essa informação. E avisa pra não deixar ninguém saber que ele perguntou. Em resposta, Kyutaro diz pro Shou que não sabe. E Shou admite que gosta de Ana. Quando Kyutaro pergunta por que ele gosta dela, ele deixa o espírito tarado tomar conta, dizendo que só consegue lubrificar a vara pensando em Ana, adicionando que ela tem mais pães que uma padaria e que adoraria ser sufocado pelas coxas grossas dela. O que deixa Kyutaro desconfortável. Depois de ouvir isso, Kyutaro volta pra sala, questionando se os sentimentos dele por Ana são reais ou se ele só quer fazer a dança do quadril com ela, e senta enquanto ela tá na mesa dele. Nisso, ele vê as coxas dela, fazendo ele corar, e se sente nojento quando Shou dá um aceno de aprovação. Mais tarde, ele encontra Ana assustada na biblioteca porque alguém postou um aviso pra não comer lá, dando a ideia de que alguém dedurou ela. Então ele começa a estreitar a lista de pessoas que sabem que Ana come na biblioteca. Mas Ana diz que é melhor perguntar pra bibliotecária sobre o aviso. Quando perguntam, ela mostra pra Ana e Kyutaro um papel de bala que achou na biblioteca e diz que é melhor ter um aviso lá, já que a maioria das pessoas não segue as regras a menos que vejam escrito pra elas. Depois disso, Kyutaro volta pra biblioteca com Ana, que parece bem triste com o desenvolvimento recente. E Kyutaro fica preocupado que Ana não vá mais aparecer por lá agora que perdeu um motivo pra estar ali. De repente, Ana puxa chocolates e diz que vai continuar comendo lá, apesar do aviso. Mas Kyutaro diz que não é seguro fazer isso.
Nisso, ele vê a bibliotecária e agarra a mão de Ana para evitar que a bibliotecária descubra sobre os chocolates de Ana. Depois, Kyotaro percebe que o chocolate derreteu na mão de Ana e manda ele ir embora enquanto ela lambe o chocolate da mão. Antes de sair, Kyotaro diz para Ana que talvez seja melhor ela maneirar nos lanches e acha que é melhor se as coisas terminarem assim, mesmo se sentindo arrasado. No dia seguinte, Kyotaro volta para a biblioteca e fica surpreso de ver Ana, que diz que está fazendo lição de casa, mas ele vê chocolate debaixo do caderno dela. Em defesa, Ana promete que cortou 1/3 dos lanches, o que faz Kyotaro perceber que ela nunca vai mudar. Então pergunta para Ana quem pensaria em jogar comida fora na biblioteca, e ela traz à tona o momento em que deu um pacote de salgadinho pro Kyotaro quando se conheceram na biblioteca. Mas ele diz que nunca jogou fora, e Ana pergunta o que ele fez com o pacote, mas ele se recusa a responder. Alguns dias depois, enquanto Kyotaro leva a carreira de Stalker pro próximo nível, descobre Ana num programa de TV chamado Columbus Gakuin. Kyotaro liga a TV no dia que passa toda semana, então corre pra assistir, mas percebe que perdeu, o que deixa ele triste. No dia seguinte, indo pra escola, diz pra si mesmo que gosta de Ana, mas acha que tá de boa com as coisas ficando do jeito que estão entre eles. Mais tarde, durante a aula de educação física, os alunos começam a correr a maratona. E Kyotaro percebe que Ana tá alcançando ele. Pra manter o pouquinho de aura que tem, ele acelera o passo enquanto Ana luta pra acompanhar. Nisso, ele desacelera pra ter uma visão melhor das gelatinas do peito de Ana e diz pra ela que a camisa tá do avesso. Então ela vira e a física do castelo inflável manda sinais pra varinha dele. Isso faz ele ficar sem fôlego, então desacelera mais ainda, e Ana percebe o olho direito dele pela primeira vez, o que deixa ele tímido. Depois de correr, Kyotaro ajuda Ana a levantar do chão. Mais tarde, o Virgem pesquisa sobre dar as mãos, mas se impede de ver os resultados porque não quer que o desejo de fazer sacanagem com ela fique descontrolado. Mais tarde na aula, percebe que tem o colete de maratona de Ana, e vê o colete dele amarrado na cintura dela. Isso faz ele pensar no que os outros diriam se descobrissem que Ana tem a camisa dele. E pra piorar, ela veste o colete dele durante a aula, enquanto o professor chama Shou pra resolver uma questão. Sabendo que Shou com certeza vai olhar pros balões de Ana onde o nome tá escrito, ele pergunta pro professor se pode resolver a questão no quadro. E ele permite. Kyotaro tenta alertar Ana que ela tá usando o colete dele, mas ela acha que ele só tá confiante sobre acertar a questão. Vendo isso, Shou pergunta pro Kyotaro por que ele tá posando tipo All Might, enquanto o professor diz que ele errou a questão. Kyotaro volta pra carteira parecendo um cachorro molhado e ainda fica preocupado que possam ver a camisa dele nela. Depois que ela consegue não ser pega com o colete dele, Ana pede pro Kyotaro visitar a enfermaria com ela e devolve a roupa esportiva pra ele. Depois que conversam um pouco, Kyotaro fica pensando quando ela percebeu que trocaram, e Ana sugere que comparem as alturas. Mas ela continua enfiando os balões na cara dele, o que deixa ele animado nas calças. Então ele sugere que ela verifique a altura dela primeiro. Depois disso, ele se recusa a deixar ela medir a altura dele, e isso resulta nos dois brigando, eventualmente levando Ana a pousar na balança. Entram em outra discussão, dessa vez sobre o peso de Ana, mas ele nega ter visto. Mais tarde na aula, Kyotaro ouve todo mundo discutindo sobre o papel de Ana num filme que ela vai gravar no dia seguinte. E Kyotaro percebe que Ana não tá mostrando tanto entusiasmo quanto os outros. Ele fica pensando se ela tá sentindo pena dos Zé Manés de nível baixo como ele, já que ela tá subindo na escada social. E acha que ela é só uma pessoa legal. Nisso, o professor entra na sala e anuncia que vão trocar as posições dos assentos, e pede pra classe pegar um papel de uma caixa pra saber as novas posições. No final, Shou senta do lado de Ana e Kyotaro fica atrás deles, mas do lado de Honoka. Embora esteja triste por não poder sentar do lado de Ana, ele acredita que vai dar certo pra ele. Mas conforme o dia passa, percebe que não é tão bom assim, já que Ana tá dificultando ele copiar as anotações do quadro. Ana olha pra trás e acha que Kyotaro tá comendo ela com os olhos. Mais tarde, Kyotaro arruína as chances do Shou de chegar perto de Ana e tenta se inclinar pra esquerda pra ver o quadro, mas acaba apoiando a cabeça no ombro da Honoka. Vendo que ele tá lutando, Honoka diz pro Kyotaro copiar as anotações dela e move a mesa dela pra perto da dele. Nisso, Kyotaro olha pra Ana, que dá um olhar feio de volta e diz que ele tá sendo parcial. Depois da aula, percebe Ana num humor azedo e fica pensando por quê. Até Ana dizer que ele deve estar feliz sentando do lado da Honoka, já que ela é legal e fofa. Em resposta, Kyotaro diz pra Ana que tudo que ele vê é ela, e antes que possa dizer, ela dificulta ver o quadro. Ele percebe o que acabou de falar, o que deixa ele tímido. Mais tarde, na biblioteca, Kyotaro explica o que quis dizer com as palavras e diz que tá resolvido agora, já que agora tá sentado na frente com Shou, enquanto Ana senta com Honoka atrás deles. Kyotaro pergunta pra Ana sobre o papel dela em filmes, e Ana fica empolgada, compartilhando a fala icônica do papel. Ouvir ela dizer as falas pra ele parece um ataque, já que envolve tarados, e ele percebe um grupo de garotas fofocando sobre eles. Então ele pergunta pra Ana se podem ir pra uma área menos lotada, e os dois entram numa salinha. Ana pergunta pro Kyotaro se ele vai ver o filme quando lançar, e Kyotaro não tem certeza se vai.
Depois que Ana convence ele, Kyutaro diz que vai tentar ver. E isso faz ela sorrir, dizendo que não precisa mais praticar. Mais tarde naquela noite, Kyutaro faz um esforço para assistir o programa que perdeu na semana anterior e vê Ana. Percebe que o apresentador não dá chance para Ana brilhar, mas fica aliviado que ela não teve oportunidade. Fica chateado por se sentir assim e chega na escola no dia seguinte com a intenção de não tocar no assunto com ela. Mas acaba ouvindo Ana pedindo para Chihiro e as outras compartilharem as opiniões sobre o programa. Kyutaro fica surpreso que Ana tá tão empolgada com o papelzinho sem importância dela. Ana entrega pra Kana o autógrafo de um colega de elenco, mas Kana percebe que é falso. O episódio termina com Ana e as amigas rindo da situação. No dia seguinte, enquanto as garotas fazem bagunça, Ana se sente solitária porque Chihiro não tá por perto. Então decide sentar no colo da Moeko, que resolve usar os balões de Ana como bolinhas anti-estresse. O que deixa Ana desconfortável, enquanto Kyutaro tenta acalmar o dragão dele. Depois que Ana diz que tem zonas restritas no corpo, ela desenha um mapa dela mesma, marcando as áreas proibidas e avisa que ninguém deve tocar nessas zonas. Depois disso, Shou decide limpar o quadro, mas Kyutaro rapidamente se oferece para ajudar com a intenção de memorizar o diagrama. No dia seguinte, na aula, Chihiro reclama para Ana sobre conciliar escola e atividades do clube, enquanto Ana se gaba das notas acima da média e do estresse do trabalho, o que irrita Chihiro. Para resolver os problemas dela, Chihiro decide pedir ajuda do Kyutaro com a lição de matemática. E Ana fica com ciúmes porque Kyutaro nunca deu aula particular para ela. Chihiro então conta para Ana que as reuniões de pais e professores estão chegando e diz que Ana deveria considerar estudar mais, se gabando que vai, com certeza, tirar nota maior que ela na próxima prova. Enquanto conversam, Chihiro reconhece o conhecimento matemático do Kyutaro e diz que sabe que ele faz parte do clube de processamento de dados da escola, contando que Ana falou para ela, o que faz Ana surtar. Ela também diz que Ana tem falado muito dele ultimamente, e Ana responde que gosta de falar de muita gente, enquanto Kyutaro pensa que Ana fala dele nas conversas para diminuir ele. Depois disso, Chihiro admite que Ana pode ser estranha às vezes, e dá um exemplo envolvendo ela usando sorvete para tirar chantilly do rosto, o que faz ele rir. Isso surpreende Chihiro, já que ele quase nunca ri ou fala com garotas normalmente, mas Ana sai em defesa dele, alegando que ele é totalmente normal. Indo encontrar a mãe dele, Kyutaro vê Shou sendo repreendido pela mãe e fica preocupado com o compromisso dele com a mãe e o professor. Logo depois, vê Ana e a mãe dela sentadas do lado da mãe dele. Nisso, Ana ouve por acaso a mãe do Kyutaro falando sobre ele e percebe quem ela é. Imediatamente, Ana fica feliz e nervosa para discutir coisas com a mãe do Kyutaro, e a mãe dele conta que Kyutaro tem dito que anda gostando muito da escola ultimamente. Enquanto conversam, a mãe do Kyutaro dá uma pastilha pra garganta pra Ana, e Ana entrega um pedaço de bala do bolso ao mesmo tempo. Depois da reunião, Kyutaro não quer que ninguém veja ele com a mãe, então tenta acelerar o passo enquanto a mãe expressa orgulho dele por participar mais nas aulas. Ela então diz que trocou balas com uma garota linda, e sem eles saberem, Ana tá seguindo atrás. A mãe dele pergunta se ele sabe de quem ela tá falando, e ele diz que é Ana, deixando o rosto dela vermelho que nem morango. Quando vem ela, Kyutaro quase tem um ataque cardíaco, enquanto Ana passa por eles tão envergonhada quanto Kyutaro. No dia seguinte, Ana conta sobre o encontro com a mãe dele. E depois de fazer perguntas embaraçosas sobre a mãe dele, Kyutaro lembra a Ana da lição de casa. Então Ana diz que Chihiro tem feito aulas extras em casa e pergunta se ele poderia dar aula particular para ela. Sem pensar duas vezes, ele aceita, e a bibliotecária da escola cumprimenta eles. De repente, Kyutaro começa a entrar em pânico porque vê a pastilha de Ana em cima da mesa e não quer que a bibliotecária descubra comida na biblioteca. Ele tenta alertar ela sussurrando no ouvido dela, mas isso acaba esquentando o forno dela, o que surpreende ele. Mas ele consegue esconder o doce com sucesso. Depois disso, Ana atualiza as zonas área 51 do corpo dela, e Kyutaro percebe que fez algo que deixou ela com gatilho. Mais tarde, Kyutaro vai pra casa de bike na chuva e vê Ana com guarda-chuva, dizendo que esqueceu a capa de chuva. Então Ana coloca uma sacola na cabeça dele. Nisso, Kyutaro diz pra Ana que não quer a sacola. Então ela coloca os pertences dela na cestinha da bike dele e senta no banco de trás, planejando proteger ele da chuva com o guarda-chuva. Mas Kyutaro diz que pode ser perigoso andar com ela na bike na chuva, e ela concorda em deixar ele ir sozinho pra casa. Logo depois, Kyutaro chega em casa, percebe os pertences de Ana na cestinha e dispara pra estação pra devolver as coisas pra ela. Vendo como ele estava preocupado, ela diz que ele não devia ter entrado em pânico tanto assim e pergunta se ele tá bem, já que ele espirrou. Mas ele ignora, dizendo pra ela chegar em casa a tempo de fazer a lição. Depois disso, Kyutaro volta pra casa e retoma o estilo de vida não autorizado de investigador particular, olhando o perfil do Instagram de Ana. Nisso, ele vê uma foto dela segurando 2 pedaços de comida e fica pensando se ela tá saindo com alguém por causa dos itens específicos que encontrou nos pertences de Ana antes de devolvê-los. Enquanto faz isso, de repente dorme e tem um sonho bizarro onde Ana aplica um golpe nele.
Logo depois que acorda, descobre que tá com febre e decide assistir TV, pensando por que o sonho febril que teve não foi pelo menos quente. Nisso, Kyutaro ouve a campainha e descobre que Ana tá esperando do lado de fora. Ele corre pra falar com ela e ela entrega a comida que receberam na escola hoje, pedindo desculpas por pará-lo na chuva no dia anterior. Mas ele diz pra ela não se preocupar. E antes de Ana ir embora, ele pede pra ela entrar pra tomar um chá. Quando ela entra na casa, Ana pergunta se tem alguém em casa, já que tá tão quieto, e ele diz que a mãe trabalha meio período. Enquanto Kyutaro prepara chá pra Ana, percebe que não tá usando roupa adequada. Então se desculpa e vai pro quarto, mas desmaia antes de conseguir vestir algo. Depois de um tempo, Ana percebe que o chá acabou, mas fica preocupada com a saúde do Kyutaro, então vai até o quarto dele, só pra encontrá-lo caído no chão. Imediatamente, Ana ajuda ele a ir pra cama e veste ele com roupas quentes. Enquanto isso, Kyutaro fica pensando se tá sonhando e decide usar os travesseiros naturais dela pra apoiar a cabeça, o que dá luz verde pra ela enterrar ele neles. Mais tarde à noite, Kyutaro acorda e vê a irmã dele pairando sobre ele. A irmã mostra o creme que Ana deu antes dele convidar ela pra entrar e entrega o bilhete de Ana que diz pra ele melhorar logo. Alguns dias depois, Kyutaro supera a febre e a mãe dele conta que viu Ana no dia anterior e ela perguntou por ele, o que deixa ele feliz. Indo pra escola, Kyutaro encontra Ana e descobre que ela tá com problemas na garganta. Mas ela tá mais preocupada com ele, perguntando se tá se sentindo melhor e se lembra de algo de ontem. Antes que possa responder, Chihiro encontra eles e fica sabendo do resfriado de Ana, enquanto Ana encara Kyutaro enquanto ele vai embora. Alguns dias depois, na biblioteca, Ana pergunta pro Kyutaro se ele usa Line pra mandar mensagem. E enquanto discutem, Ana pergunta se o clube de processamento de dados tem grupo no Line. Mas Kyutaro não sabe nem planeja perguntar pro clube se pode entrar. O que irrita Ana. Mais tarde na aula, Kana informa as amigas que adoraria arrumar um namorado antes do Natal e diz que planeja emprestar o ID do Line dela pra todos os garotos da classe. Ana então acha o plano brilhante e começa a conversar com Kyutaro. Mas Kana interfere na conversa e pede o ID do Line do Kyutaro. Eles trocam IDs, deixando Ana furiosa, e Kana diz que ela deveria trocar ID com um cara de nível mais alto, mencionando o as do time de corrida. Ouvindo isso, Ana conta pros outros que eles moram no mesmo complexo de apartamentos. E Kana pressiona ela mais ainda pra conseguir o ID do Line dele, mesmo Chihiro sabendo que Kana quer pra ela mesma. Embora Kyutaro não queira impedir Ana de conseguir o ID do Ishimura, não consegue evitar sentir ciúmes. E depois de relembrar a conversa na biblioteca, Kyutaro surta na aula ao perceber que Ana estava tentando pegar o ID do Line dele. Isso convence Ana a não trocar o Line dela com o cara. Enquanto isso, Shou se aproxima e zoa ele por ter a irmã como contato no Line. Depois da aula, Kyutaro continua lendo o mangá que Ana emprestou e questiona se Ana estava tentando emprestar o ID do Line dela na biblioteca naquele dia, e fica pensando se tem uma chance real com Ana, mas não quer criar esperanças. No dia seguinte, Kyutaro vê Ana conversando com Haruya na escola e vê que ele tá dando em cima de Ana, convencendo Chihiro a ir na casa dele jogar um videogame novo. Ele então diz que Ana é bem-vinda a aparecer se quiser. E depois, Ana diz pra Chihiro que não vai na casa do Haruya. Ouvindo isso, Chihiro diz que vai visitar a casa dele com Kana. E Ana diz que ela deveria reconsiderar ir, mas não explica por quê. Enquanto isso, Kyutaro sabe que é porque Ana não quer contar pra Chihiro que Haruya convidou ela como isca pra fazer Ana ir. E Ana diz que não confia no Haruya, mas Chihiro insiste em ir, o que chateia ela. Mais tarde, Kyutaro vê Ana chorando na biblioteca, e assim que ela vê ele, o humor dela muda na hora. Enquanto conversam, ela pergunta pro Kyutaro se ele joga videogame, e ele diz que gosta de jogar no Switch. Ana então conta o quanto o pai dela é gamer, e são interrompidos quando a garota que saiu com Haruya chega na biblioteca com a amiga. Imediatamente, Kyutaro sai da mesa por 1 minuto, e a garota pede desculpas pelo comportamento do Haruya. As garotas puxam o saco de Ana, dizendo que ela provavelmente tem namorado. Mas Ana olha pro Kyutaro e repete pros garotas que não tem. De repente, ela vira pro Kyutaro e promete que não tem. Isso faz elas deduzirem que ela tem uma queda pelo Kyutaro e rapidamente saem da biblioteca. Enquanto isso, Kyutaro tá confuso com tudo, mas diz pra Ana que ela não deveria ficar perto dele quando tem outras pessoas por perto. Ana de repente chega mais perto quando percebe Haruya e a garota entrando na biblioteca. Quando Haruya vê Ana grudada no Kyutaro tipo super cola, ele sai furioso da biblioteca, e Ana pede desculpas pro Kyutaro, que fica perplexo com o que aconteceu. Depois disso, Kyutaro anda pelos corredores e ouve Kana contando a verdade dura pra Chihiro sobre a disposição do Haruya de convidá-la pra casa dele. Chihiro então finge que sabia que essa era a intenção dele, enquanto Kyutaro espia todo mundo. Depois da aula, Chihiro se aproxima de Ana, dizendo que não vai na casa do Haruya, o que deixa Ana feliz e as duas vão pra algum lugar juntas. Enquanto isso, Kyutaro vê Haruya, mas não interage com ele, e fica pensando se Haruya acha que ele e Ana estão namorando. Ele também fica pensando se Ana usou ele como isca pra atrair Haruya, e sente que Ana tem usado ele esse tempo todo pra ficar mais perto dela.
No dia seguinte na aula, enquanto Kyutaro lê o livro de assassinato dele, Ana passa por ele, e ele decide ignorar ela. Ela também nota que ele não visita mais a biblioteca, nem liga. Depois que ele continua evitando ela, Ana então aborda Kyutaro no corredor da escola e pergunta se ele tá bravo com ela por ter ficado perto demais dele. Mas Kyutaro diz que tem lugares pra ir, mas ouve Ana chorando e percebe que Ana não é o tipo de pessoa que usa as pessoas, questionando se a mente dele só queria dar uma desculpa pra odiar ela. Então diz pra Ana que não tá bravo com ela, e os dois se abraçam antes de irem pra casa juntos. Conversam por um tempo, e antes de Kyutaro ir pro caminho separado dele, Ana para ele porque quer conversar mais. Depois de discutirem a viagem planejada do Kyutaro, ele devolve o mangá de Ana e compartilha o momento favorito dele. Então ela planeja trazer o próximo livro na segunda-feira. Mas segunda-feira chega, e Ana esquece o livro, prometendo que traria o próximo volume amanhã. Mas Kyutaro lembra ela que as férias de inverno começam amanhã. Então ela sugere que planejem se encontrar durante o recesso. E Ana finalmente troca IDs do Line com Kyutaro. Alguns dias depois, enquanto Kyutaro espera Ana chegar em Hachiko para receber o próximo volume de mangá dela, percebe Ana parada por ali e se aproxima dela. Nisso, Ana pede pro Kyutaro segui-la até um lugar na cidade. E enquanto caminham, Kyutaro tira o capuz com a máscara para evitar parecer assustador, enquanto Ana diz pro Kyutaro segurar a bolsa dela para não se perderem. Depois de um tempo, chegam numa confeitaria porque Ana quer comer as panquecas do lugar. E enquanto esperam na fila, Ana discute alguns mitos sobre relacionamento com Kyutaro, sobre parques de diversão e esperar na fila. Enquanto conversam, Kyutaro pergunta pra Ana sobre como ela fez o cabelo, e ela diz que a mãe fez pra ela, alegando que a mãe só é rigorosa quando tão em público. Ela vai além, dizendo que a mãe é gentil em casa e gosta de chamar ela de Chan, o que Kyutaro acha fofo. Na mesa, Kyutaro percebe como tudo é caro e pede refeições baratas. Quando a garçonete sai, Ana percebe que Kyutaro adora usar roupas escuras, e ela admite que gosta de usar roupas escuras também. E Kyutaro diz que deve ficar ótimo nela, porque ela provavelmente faria parecer estiloso e maneiro. Mais tarde, Kyutaro contempla o dia com Ana até agora, enquanto ela explica como o estilista dela tem os mesmos sentimentos. Nisso, ele começa a se arrepender de encontrar Ana fora da escola, sentindo que não consegue se conectar com ela num nível pessoal. Logo depois, a garçonete volta com a comida e Ana pede pro Kyutaro tirar uma foto dela comendo pra postar nas redes sociais. Ouvindo isso, Kyutaro diz que seria melhor gravar um vídeo, e Ana concorda. Kyutaro então diz pra Ana que talvez seja má ideia postar esses vídeos, e ela diz que não vai postar porque quer mandar todos pra ele. Depois disso, Ana e Kyutaro visitam uma loja de roupas, e ele diz que ela fica bem na roupa, enquanto se sente mal por ter deixado Ana pagar pela refeição. Ana então encontra 2 vestidos e pergunta pro Kyutaro qual ele acha mais fofo. Em resposta, ele aponta pro rosa, e Ana entra numa cabine pra trocar. Quando termina de se vestir, ela sai da cabine só pra ver Kyutaro tentando ir embora por causa dos pensamentos dele sobre Ana trocando de roupa. Vendo isso, ela manda ele esperar perto da cabine, e enquanto espera, ele vê a irmã dele e as amigas entrando na loja. Quando Ana termina de vestir o outro vestido, Kyutaro diz pra ela abaixar a voz porque a irmã dele tá lá. Mas Ana quer se apresentar, e Kyutaro se recusa a deixar a irmã saber que ele tá com Ana. Nisso, a irmã do Kyutaro pega uns shorts e vai pra cabine. Enquanto isso, Ana agarra Kyutaro e puxa ele pra dentro da cabine. Kyutaro então pede desculpas pra Ana por isso, mas ela diz que tá tudo bem, e ele diz que Ana pode conhecer a irmã dele outra hora. Ele também diz que o vestido vermelho fica ótimo nela, então Ana planeja comprá-lo. Depois disso, os dois saem da loja. Mais tarde, Ana pede desculpas pro Kyutaro por arrastar ele pra lugares diferentes, e ele percebe que ela pode estar preocupada, então se abre sobre alguns aspectos da vida dele pra acalmar a mente dela. Ele então conta que não é uma pessoa sociável e não tem medo de recusar convites. Mas diz que se divertiu hoje, e Ana enrola o cachecol dela em volta do Kyutaro, dizendo que sabia que ele se divertiu demais hoje. Os dois encaram umas luzes lindas na cidade e visitam a estação de trem depois. Enquanto tão lá, Kyutaro pede a sacola com o mangá pra Ana e pega. No trem, entram numa situação apertada, fazendo eles se separarem. Nisso, Kyutaro agarra a mão de Ana sem perceber e continuam andando pra casa. Logo depois, Kyutaro sente que não sabe quando parar de segurar as mãos de Ana, e fica preocupado que ela possa perceber como ele se sente sobre ela. Depois de um tempo, Ana e Kyutaro chegam na casa dele e param de dar as mãos. Antes dele entrar, Ana diz pra não desejar feliz ano novo ainda porque ainda faltam alguns dias em dezembro. Enquanto Ana alegremente faz o papel de Papai Noel durante as festividades de fim de ano, Kyutaro não consegue evitar assistir ela de longe com um monte de emoções crescendo silenciosamente dentro dele. O sorriso brilhante dela só aprofunda o conflito interno, fazendo ele se perguntar se ela sabe como ele se sente. Quando se retira para a solidão do quarto mais tarde naquela noite, Kyutaro tenta se distrair mergulhando no próximo volume de Kimi no Uta. Mas as palavras na página parecem embaçar enquanto a mente dele vagueia para outro lugar. Deitado na cama, mangá ainda aberto nas mãos, Kyutaro começa a imaginar uma conversa com uma versão idealizada dele mesmo,
Um sósia moldado tanto pela própria imagem quanto pela do protagonista romântico em Kimiru Okta. Essa figura imaginada se apoia casualmente na parede e faz a pergunta que Kyutaro tem medo demais de dizer em voz alta, questionando se ele realmente tem chance com ela. Embora ache que tem chance já que seguraram as mãos, a dúvida rapidamente se infiltra enquanto pensa que Ana é sempre gentil com todo mundo. Conforme a noite aprofunda e a casa fica mais quieta, Kyutaro continua lutando com a incerteza e repete as conversas na mente, procurando sinais que possam sugerir algo mais. Mas as respostas permanecem fora de alcance. Alguns dias depois, Kyutaro tá num restaurante com Kana, Haruya e outra gata. E Haruya pergunta o que Ana tem feito, enquanto o braço dele parece machucado. Nisso, Kyutaro pensa de volta em quando ele e a família foram na viagem anual pra cidade natal. Depois que a vovó recebe eles, vão pros quartos e ele fica chateado por estar preso dividindo o quarto com a irmã. Enquanto arrumam as coisas, ele lembra que prometeu mandar uma foto da paisagem nevada pra Ana. Então tira uma pela janela, mas não fica satisfeito. Isso faz ele ir lá fora pra foto melhor. E depois de vagar pela selva nevada, ele finalmente para num penhasco e tenta conseguir a foto perfeita. Mas acaba tipo Jack do poema Jack and Jill, caindo do penhasco. Mais tarde, naquela noite, a irmã encontra ele na neve e quando ele tenta se levantar, percebe que quebrou o braço. Depois de voltar do hospital e jantar com a família, Kyutaro decide mandar pra Ana uma foto dele com o braço quebrado. Mais tarde à noite, Ana faz videochamada com Kyutaro, e a primeira coisa que ele vê são os olhos gigantes do peito dela, fazendo ele ficar frustrado, já que não pode cuidar de si mesmo pensando neles. Ana então pergunta sobre o braço dele, mas ele promete que não dói e diz que vai voltar pra casa amanhã. Enquanto conversam, Kyutaro vê a irmã espiando ele, o que choca ele, e acidentalmente encerra a chamada enquanto tenta cobrir a tela. Vendo isso, ela imediatamente enche ele de perguntas sobre quem é Ana, e ele consegue convencê-la de que é simplesmente uma amiga da escola, esperando que ela não zoe ele por isso. Surpreendentemente, a irmã não zoa ele e volta a dormir. Depois disso, ele percebe que Ana mandou mensagem perguntando sobre a situação com a irmã e por que ele parou a chamada. Em resposta, ele diz que contou pra irmã que são amigos por enquanto, e isso deixa Ana feliz. Ana então pergunta pro Kyutaro se pode ligar de novo, deixando ele nervoso. Então ele vai pro corredor pra continuar a conversa com ela. E enquanto conversam, ela pede pra ele realizar algumas tarefas que parecem se correlacionar com temas do mangá que ela tá lendo. Depois mandam mensagens de boa noite um pro outro e encerram a conversa da noite. No dia seguinte, Kyutaro e a família voltam pra Tóquio, mas param numa loja de antiguidades pra comprar umas coisas, e a irmã dele sugere que comprem chaveiros de cachorro combinando. Embora rejeite a ideia no começo, ele pensa que seria um bom presente pra Ana e acaba pegando. Na viagem de carro, a irmã faz perguntas sobre Ana, e ele percebe como é parecido com a irmã em relação aos padrões de pensamento de desistir de coisas que podem machucá-los. Mesmo se a irmã achar que Ana tá fora da liga do Kyutaro, ele não consegue tirar ela da cabeça, e enquanto conversam, ele conta que Ana foi a garota que deixou um bilhete pra ele na época que ficou doente, o que convence a irmã de que ele pode ter chance com Ana. Nisso, a irmã começa a zoar ele sobre o interesse potencial em Ana e diz pra ele apresentar Ana pra ela alguma hora. Quando voltam pra casa, Kyutaro sai pra devolver o mangá e o cachecol de Ana junto com o chaveiro que comprou pra ela, mas encontra ela passeando com o cachorro até a casa dele. E ela explica que decidiu encontrar ele na casa dele, já que o ferimento impediria ele de andar de bike até o lugar que planejaram se encontrar. Depois disso, visitam um parque. E enquanto Ana mostra o truque que ensinou pro cachorro, Kyutaro fica preocupado que comprou um presente ruim pra ela. Logo depois, Ana pede pra ele dar alguns comandos pro cachorro dela, mas não obedece às ordens dele. E isso resulta em Ana realizando as ações. Ela leva as letras do Michael Jackson a sério, virando uma criminosa suave enquanto segura a mão dele realizando as ordens e senta do lado dele. Enquanto conversam, ela pega o cachecol da bolsa do Kyutaro, já que ele quer devolver, mas ela admite que quer que ele fique com ele. Então, Kyutaro dá o chaveiro pra ela em troca do cachecol, e isso deixa Ana mais feliz que uma pessoa sob efeito de gás hilariante. Na caminhada de volta pra casa, Ana pergunta pro Kyutaro se ele quer visitar um templo com ela na véspera de Ano Novo, e ele concorda em ir. Então Ana planeja mandar os detalhes pra ele depois. Vários dias depois, Kyutaro percebe que tem mandado mensagem pra Ana todo dia. E quando visita o supermercado próximo, encontra Haruya, o que faz ele surtar. Então forçam ele a sair com eles, e Haruya tenta usar Kyutaro pra chegar mais perto de Ana, perguntando se Kyutaro tem o contato do line dela. Mas ele diz que não. De repente, o nome de Ana aparece no telefone dele, e Haruya percebe que ele tá mentindo sobre não ter o line dela. Nisso, Haruya cria uma situação pros dois ficarem sozinhos e senta na frente do Kyutaro, exigindo o line de Ana. Mas ele se recusa a entregar e diz que não tá a fim de dar quando Haruya pergunta por que ele tá guardando o contato de Ana. Vendo a tensão aumentar, Kana intervém e pede pro Kyutaro acompanhar ela até em casa. Embora Haruya diga que pode acompanhar Kana, ela diz que confia no Kyutaro e diz que são amigos, o que surpreende Kyutaro. Andando pra casa juntos, Kana aconselha Kyutaro a ser mais honesto com Haruya sobre Ana,
Mas ele diz que não quer que ele tenha a ideia errada sobre eles. E finalmente, tem coragem de dizer em voz alta que gosta de Ana. Mas Kana diz que é óbvio pra todo mundo em volta. E enquanto ela entra no apartamento, ele agradece por ela ter defendido ele. Mas ela arruína o momento zoando ele, fazendo ele fugir dela. Nisso ele decide ligar pra Ana, já que tá com saudade, e ela admite que ficou surpresa que ele ligou. Ele diz que só quer desejar feliz ano novo e rapidamente encerra a chamada quando ouve Kana na linha. Na manhã seguinte, Kyutaro visita o evento do templo de ano novo com a família e planeja inventar uma desculpa pra família ir pra algum lugar pra poder encontrar Ana em 1 hora. Infelizmente, a mãe vê Ana esperando por ele, surpreendendo ele, e a irmã diz pra ele cumprimentar Ana, mas ele sabe que ela quer ficar por perto pra assistir. Nisso, Ana vê ele com a família e se apresenta pra eles. Depois disso, vão pra um templo fazer os desejos. E Ana percebe que Kyutaro não consegue fazer a postura de oração, já que os braços dele estão quebrados. Então ela fica atrás dele pra ajudar, o que alerta o dragão nas calças dele. Vão até a família do Kyutaro. Ana pergunta pro Kyutaro sobre o desejo dele. E embora não tenha tido chance de fazer um desejo, ele diz que desejou que as coisas ficassem do mesmo jeito, o que faz Ana fazer beicinho. Depois, Ana se despede de todo mundo, enquanto Kyutaro planeja encontrar ela de novo em breve. E a irmã elogia a maturidade dele na situação. Antes de irem pra outro lugar, a irmã agarra Kyutaro e corre pra alcançar Ana, pra poder causar uma primeira impressão melhor. Logo depois encontram ela enfiando a cara em almôndegas, e a irmã pergunta se ela gostaria de visitar a casa deles. E ela aceita imediatamente. Enquanto caminham pro lugar, a irmã do Kyutaro percebe que Ana pode ter comprado comida pra ele, e acha que ele tem chance sólida com ela. Na casa do Kyutaro, ele entra em pânico ao perceber que ela tem o chaveiro dele pendurado. É o mesmo da irmã dele, e fica preocupado que a irmã veja. Então tenta pegar o chaveiro da cintura de Ana, e a irmã acha que Kyutaro tá dando em cima de Ana, o que faz ele entrar em pânico. Depois disso, Kana pergunta como deveria chamar Ana, e Ana entra na brincadeira pra envergonhar Kyutaro, mas ele manda Kana recuar. Nisso, Kana compartilha o anuário dela com Ana e puxa o anuário do Kyutaro. Enquanto mostra as fotos antigas dele, ela zoa as expressões sem graça dele. E Ana pergunta se tem fotos do Kyutaro no evento de excursão ao ar livre da escola. Mas Kana revela que ele não foi. Isso cria uma atmosfera tensa, e de repente Kana diz que tem que sair pra encontrar amigos, mas pede pra Ana ficar com Kyutaro, já que sobrou sopa. Enquanto ela sai, Kyutaro ouve a conversa dela com Ana, enquanto ela agradece Ana por ser amiga próxima dele. E Ana pergunta se pode chamá-la de irmã, surpreendendo Kana. Depois disso, Kyutaro planeja guardar os álbuns enquanto Ana tá ocupada com a louça. Mas Ana segue ele até o quarto, falando sem parar sobre como Kana é fofa e amigável. Nisso, ela pega o álbum das mãos dele e pergunta sobre 2 garotos com quem ele saía quando mais novo. Kyutaro então explica que eram colegas da escola preparatória e que foram para escolas particulares, então não fala com eles faz tempo. Vendo que ele tá ficando triste, Ana pergunta sobre os troféus e vê o livro bizarro de arquivos de crimes e assassinatos. Então ele explica o que é pra ela, esperando que ela surte. Mas ela surpreendentemente fica muito empolgada e pergunta pro Kyutaro se ele consegue ler a mente dela. Mas Kyutaro diz que sabe que ela não é assassina. Enquanto ela brinca com Kyutaro, vê uma revista debaixo dos lençóis, e antes que ela possa pegar, Kyutaro pra ela, montando nela tipo moto esportiva. Isso deixa os dois tímidos, com Kyutaro achando que ferrou a chance dele com ela. E depois que Ana empurra ele, ela tira umas fotos do anuário dele antes de sair do quarto. Enquanto sai, ela promete mostrar o anuário dela pra ele. E ele percebe que é o jeito dela de convidá-lo, mas descarta. Então lembra de quando a inscrição dele não foi aceita na escola particular que os amigos estavam indo, e como eles disseram pra ele sair com eles de vez em quando. Ele também lembra de uma época em que alguns dos colegas novos viram ele lendo o livro de assassinato favorito e como ficaram assustados. Logo depois, ele acorda do sonho e conversa com o eu interior sobre os medos de ser abandonado por causa do que gosta. Então encontra a família do lado de fora, bem quando a mãe deixa ele na escola. Ana aparece pra encontrar ele, e Kana pede pra Ana cuidar do Kyutaro, já que é o primeiro dia dele de volta depois de se machucar. Enquanto caminham pra aula, Ana pergunta pro Kyutaro onde tá o chaveiro dele, e quando ele mostra pra ela, ela ajuda ele a prender na camisa. Enquanto ela faz isso, ele reflete sobre as interações passadas com Ana e se abre pra ela, revelando que nunca gostou de ir pra escola, já que a ideia de ficar perto de pessoas era exaustiva. Mas diz que as coisas agora são diferentes graças a ela. Mas ela diz que ele deveria se valorizar por ter coragem de ser diferente. Nisso, os livros dele caem no chão, e ele pensa em como usava eles como armadura pra se proteger, enquanto ela pega eles. Quando ela entrega pra ele, percebe a expressão sombria no rosto dele, e de repente, abraça ele, o que surpreende ele. Mas ele se inclina no abraço e tem um momento juntos. Logo depois, correm pra aula ao perceberem que estão atrasados e logo encontram Kana no corredor, que zoa eles por agirem de forma estranha. Enquanto ela sai,
Ana entrega um pacote vazio de salgadinho de camarão pra ele. Como piada, mas ela dá um doce extra de camarão pra ele. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recap de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos, confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.